Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui do Saber Investir Bem. Hoje a gente vai estar falando sobre um pouquinho os resultados financeiros da Klabin no primeiro TRI de 2025. Lembrando que a Klabin já anunciou seus resultados faz um tempo, também já anunciou dividendos. No entanto, nós vamos citar alguns destaques operacionais e estratégicos, falar dos dividendos anunciados e também fazer uma breve comparação entre valor de mercado e lucro por ação da companhia. Para iniciar falando, vou citar brevemente os resultados financeiros e já mostro na demonstração de resultados o que aconteceu com a companhia. Então, a receita financeira, a receita líquida, foi de 4,9 bilhões de reais, o lucro líquido reportado de 446 milhões de reais, um EBITDA de 1,9 bilhão, no entanto, influenciado principalmente pelo aumento dos custos de produção por químicos e combustíveis. E um destaque financeiro da companhia é que a sua alavancagem em reais, ou seja, o seu EV/EBITDA, caiu para 4 vezes. Ou seja, a companhia aqui ela tem um valor de mercado que representa 4 vezes o seu resultado operacional. Olhando então de forma fria, o que ocorreu foi que o volume de vendas da companhia caiu na comparação trimestral em 11% e na comparação anual em 2%. A receita líquida também houve queda, caindo 8% em relação ao trimestre passado, no entanto, subiu 10% se comparado com o ano passado. A Klabin é uma empresa diversificada no sentido até de vendas. Ela tem boa parte da sua receita em dólares, como por exemplo a gente pode ver que o mercado interno representa 62% das receitas líquidas da companhia e bem diversificado, uma boa parte em celulose, papéis e embalagens. EBITDA ajustado de 1,859 bilhão de reais, arredondando para 1,9 bilhão, uma margem EBITDA de 38%, o lucro líquido reportado de 446 milhões, representando uma queda de 18% em relação ao trimestre passado, só que, no entanto, a gente tem que entender que, por exemplo, a política de pagamentos de dividendos da Klabin é baseado em seu EBITDA e não em seu lucro líquido. Então, normalmente, o investidor de Klabin ele sempre vai olhar mais para o resultado operacional da companhia do que o seu resultado líquido. Só que não podemos descartar totalmente, porque aqui a gente vai ter a receita financeira, ou seja, a alavancagem da companhia vai estar depois do EBITDA. A gente precisa entender o quanto a companhia paga de juros, o quanto ela está investindo, para entender se o resultado dela é saudável ou não, e a distribuição de proventos também se é saudável ou não. No caso, então, de endividamento líquido da companhia é de 30 bilhões de reais, com uma relação de dívida líquida EBITDA em reais de 3,9 vezes, de 4,0 vezes e em dólares de 3,9 vezes. Em comparação em reais, a dívida caiu em relação ao tri passado de 4,5 para 4, no entanto, se manteve estável quando olhado em dólares. Os investimentos da companhia saíram de 794 milhões de reais para 605 milhões, e o dólar praticado de 5,84 se manteve estável para 5,85. No entanto, o dólar final caiu de 6,19 para 5,74, de forma que alivia um pouco o endividamento da companhia. É importante citar o endividamento da companhia, essa participação do dólar, porque no curto prazo a companhia tem uma dívida em reais de 1,7 bilhão de reais, sendo que 1 bilhão é em moeda estrangeira, ou seja, uma grande parte da sua posição de dívida no curto prazo está em dólares e uma parte de 685 milhões está em reais. No longo prazo, a proporção é ainda mais clara quando 30 bilhões de reais estão em moeda estrangeira e a moeda local com 4,5 bilhão. Então, no caso de uma queda no dólar, acaba aliviando o resultado da empresa, acaba aliviando o seu endividamento, tornando um custo melhor. Então é interessante olhar a boa proporção aqui da moeda estrangeira quando a gente fala de endividamento da Klabin, e lembrando que apesar dessa proporção ser bem alta em moeda estrangeira, mais de 60% das receitas vem do mercado interno, ou seja, em moeda local, e 40% vem do mercado externo, que aí acaba se protegendo contra essa oscilação cambial. A Klabin hoje possui em caixa 6,4 bilhões de reais, o que reduz o seu endividamento para a forma líquida de 30 bilhões de reais. Falando um pouco sobre o resultado operacional da companhia e seus destaques, eu puxei essas informações da Genial Analisa, então eu só filtrei elas aqui, quem quiser acessa o site deles que vai encontrar lá. E uma coisa que a gente reparou em todas as linhas foi que houve queda nas vendas. Então, por exemplo, o Kraftliner
teve queda na venda devido à logística, problemas de logística e sazonalidade, que é normal no começo do ano ter vendas mais fracas. Papel cartão com uma baixa demanda no Brasil e os clientes com estoque, o que acabou reduzindo ainda mais a demanda. Caixa de papelão ondulado, também pela sazonalidade, é comum após o Natal ter menor venda de caixa de papelão ondulado, mas mesmo assim, tendo uma queda maior em relação ao Natal, houve alta nas vendas se comparado anualmente. Sacos industriais também com quedas nas vendas e celulose, a fábrica de Ortigueira no Paraná teve alguns problemas de forma que interrompeu, resultando na queda nas vendas da empresa. No entanto, um ponto que a gente pode comparar é que os preços subiram de uma forma geral. A composição da receita da Klabin também é muito diversificada. No primeiro TRI de 2025, quase 30% da receita veio da parte de celulose, 36,5% na parte de embalagens, papel cartão com 22,7% e o container board com 11,2%. Então a Klabin tem receitas bem diversificadas. E conforme a gente citou, 62% do mercado interno e 38% vem do mercado externo. Sobre o preço, e realmente teve aumento no preço dos produtos vendidos. Então quando a gente olha a celulose na comparação anual subiu 8%, papéis subiu 10% e embalagens também subiram 10%. Mesmo assim, com uma queda nas vendas, o aumento dos preços parcialmente compensa essa queda na venda que teve, tanto que a receita da companhia acabou crescendo no trimestre, crescendo 10%. E agora falando um pouco de dividendo, o último dividendo anunciado pela Klabin foi na ordem de 279 milhões de reais, que já foram pagos aqui no dia 22 de maio, dividendo por ação de 0,04 centavos por ação para a Klabin 4 para a Klabin 3, com o preço de hoje de R$ 3,60 aproximadamente que a Klabin está sendo negociada, daria um dividend yield de 1,25%, anualizando esse provento daria 5% de dividend yield. E aqui eu anotei as prováveis datacom da Klabin. Então ela anuncia normalmente para fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro. Então provavelmente o nosso próximo provento terá a datacom em agosto, daqui a 2 meses, porque estamos já em junho. Ainda falando dos proventos da Klabin, uma coisa que a gente coloca de atenção é que houve uma alteração na política de proventos, que antes era de 15% a 25% do EBITDA, e eles reajustaram isso aqui para 10% e 20% do EBITDA ajustado. Então, uma possível causa dessa redução é o alto endividamento da companhia. Quando ela reduz a distribuição do EBITDA, ela pode estar utilizando a maior parte dos seus recursos, esses 5% de diferença em cada linha, para estar aí abatendo o seu endividamento, gerar uma maior folga financeira para a companhia. Bom, pessoal, apesar do investidor de Klabin saber que ele tem que olhar bastante para o EBITDA da companhia, porque os proventos são anunciados em cima dele, é bem interessante também entender a relação entre lucro líquido e também valor de mercado da companhia. Perceba que mesmo quando a política é voltada para o EBITDA, ainda existe uma correlação entre o lucro líquido e o seu valor de mercado. Perceba que existem distorções, como aconteceu em 2017, 2016, 2017, onde o lucro líquido da companhia subiu, no entanto o valor de mercado estava em queda. Só que, por exemplo, de 2020 para 2021, o lucro recuperou, a companhia também teve um aumento no seu valor de mercado, e desde aqui então, de 2023, o lucro da companhia vem caindo e o seu valor de mercado permanece praticamente de lado quando olhado para 2022 ou até 2023. Perceba que aqui teve uma baixa, um menor valor de mercado, e agora o valor de mercado da companhia está na ordem de 22 bilhões de reais, chegando perto até dessa questão aqui dos 20 bilhões em 2023, um pouquinho depois de 2023. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho sobre Klabin, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e tchau!